que um exemplar vivo fosse enviado das colônias. Obviamente, ele não sabia que esses animais estavam extintos. O entusiasmo diante do tamanho do animal foi tanto que o rei fez uma sugestão ao governo da colônia. Se não fosse possível mandar o animal vivo, que ele fosse enviado embalsamado. O esqueleto foi montado, tornando-se o primeiro a ser exposto na sua posição natural. Ele foi chamado Megatherium americanum. Foi algo que atraiu a atenção do mundo na época para os fósseis e para a América do Sul. Haviam encontrado um animal gigantesco que não era conhecido em lugar algum, e ele foi levado praticamente inteiro para a Espanha. O megatério é um mamífero de grande porte que tem quase 2 vezes o tamanho de um urso pardo adulto e que se extinguiu há mais de 15 mil anos. Explorando a Patagônia, Darwin coletou e classificou novos exemplares de grandes mamíferos extintos. Eram fósseis de toxodontes, gliptodontes e mastodontes. Darwin não encontrou dinossauros, mas suas descobertas animaram 2 exploradores argentinos a aventurarem-se na Patagônia. Eram os irmãos Ameghino, que com seus achados colocariam a Patagônia e seus gigantescos habitantes no mapa da ciência mundial. No século XIX, Carlos Ameghino, então com 21 anos, enviado por seu irmão Florentino, embrenhou-se pela Patagônia em busca de fósseis. Ele acabou percorrendo a região durante 15 anos e, junto com o irmão, transformou-se num dos pioneiros da paleontologia. Os irmãos Ameghino buscavam e estudavam particularmente mamíferos extintos. Florentino trabalhava em seu laboratório em Buenos Aires. Carlos ia a campo recolher os ossos fósseis que encontrasse. Imaginemos o que era a Patagônia 100 anos atrás, uma região totalmente hostil, aonde se chegava quase que exclusivamente por navio. E ali ficava-se totalmente isolado com os poucos víveres que se podia levar. O restante se obtinha caçando um guanaco, um avestruz talvez. Se não havia caça, não se comia. Carlos Ameghino estava na Patagônia, um território hostil e praticamente desconhecido, quando um rumor atraiu sua atenção. Restos do couro de um animal enorme haviam sido encontrados. Como estavam muito bem conservados, pensava-se que haveria exemplares vivos do animal. Interessado, Ameghino ouviu o relato de uma índia que assegurou tê-lo visto. Ela descreveu um urso gigantesco e legendário da região conhecido como Demish. Carlos Ameghino desenhou o que havia ouvido e reconheceu no papel um mamífero enorme, mas já extinto. Ele entendeu que aquilo fazia parte da tradição oral. Era uma imagem passada de geração em geração que aquela mulher, com certeza, havia recebido de seus ancestrais. E estes, sim, supostamente, haviam conhecido e convivido com aquele animal. Na realidade, o couro encontrado pertencia a um mamífero gigante da família das preguiças que um grupo de expedicionários havia encontrado ao sul da Patagônia chilena. Ele era conhecido como Milodon. Motivado pelos relatos de novas descobertas, Carlos Ameghino retomou sua busca pelos fósseis. Este ano, a China espera impressionar Uma gigantesca vértebra de um animal desconhecido que foi imediatamente enviada a Buenos Aires para estudo. Ao ver a peça, Florentino Ameghino se surpreendeu. Transcorridos alguns dias, ele divulgou a natureza do fóssil. Não era um novo tipo de mamífero, mas sim o primeiro dinossauro encontrado na Patagônia. Esse primeiro dinossauro era um herbívoro de pescoço comprido, um saurópode da família dos titanossauros, que nas décadas seguintes se revelaria um dos grupos mais abundantes da Patagônia.
A descoberta de mais de 6.000 novas espécies de mamíferos permitiu a Florentino Ameghino comprovar a hipótese de que a Argentina havia sido o lugar de origem de muitas espécies dispersas posteriormente pelo mundo. As teorias paleontológicas da época diziam que, pelo contrário, esses animais haviam se originado no hemisfério norte para depois migrarem para o sul. Creio que Ameghino produziu uma reação inversa. Era o que poderíamos chamar de teoria australista, ou seja, a de que tudo se originou no hemisfério sul para depois espalhar-se para o norte. Era uma teoria oposta à outra. A contribuição dos irmãos Ameghino foi fundamental. De certa maneira, é deles também o mérito de terem sido pioneiros na descrição dos primeiros restos de dinossauros. E ao longo do tempo, eles foram um estímulo para novas explorações. Rodolfo Coria é outro destacado paleontólogo argentino que trabalha na região da Patagônia para descobrir sobre o passado dessas fabulosas criaturas que habitaram a Terra há centenas de milhões de anos. O que temos aqui é um dente muito bem preservado. Pode-se ver bem o formato de lâmina. Ali há outro osso plano, grande e bem conservado. Pode-se ver perfeitamente a superfície de osso. Esses ossos foram encontrados hoje pela manhã. No entanto, ainda é cedo para se fazer uma identificação anatômica. Juntando todos os dados sobre todos os exemplares, temos informações bastante conclusivas da morfologia do esqueleto inteiro. Ao longo de anos de observação, Coria tem obtido resultados surpreendentes. E ainda que o trabalho do paleontólogo seja árduo e exija paciência e dedicação, ele também traz grandes recompensas. Aqui é um conjunto de coisas. Primeiro, é sempre um prazer participar de um trabalho bem-sucedido. Por outro lado, é uma experiência muito interessante, porque pessoas de dois países distintos, de culturas diferentes, estão interagindo. E pouco depois de iniciado o trabalho, as diferenças culturais desaparecem, porque estamos todos voltados para o mesmo objetivo de achar dinossauros, escavar, encontrar ossos e fazer o que gostamos. E fundamentalmente pasarla bien. My site was your ears on the ocean. Quando Florentino Ameghino morreu em 1911, os mamíferos argentinos já ocupavam um lugar importante na paleontologia mundial. Os dinossauros, no entanto, só seriam redescobertos quase 5 décadas depois, com a confirmação da ciência de que na Patagônia existiram espécies únicas de dinossauros gigantes. O Bronx, em Nova York, Sendo a única escavação paleontológica permanente aberta em todo o mundo, o Centro Paleontológico do Lago Barreales é uma fonte contínua de descobertas de todo tipo. O que estamos descobrindo aqui são restos de folhas ou fragmentos de folhas de um ambiente bastante movimentado, e tudo indica que tenha sido um rio. E também há restos do que seria uma costela de dinossauro. Nesta pedra podemos ver alguns fragmentos das folhas que encontramos neste ambiente, que seria uma espécie de pântano, provavelmente 90 milhões de anos atrás. Um assentamento permanente como o Centro Paleontológico do Lago Barreales é uma exceção. O mais comum são escavações sistemáticas de dinossauros que na Patagônia começaram há quase 5 décadas. Um de seus maiores entusiastas foi um jovem pesquisador de fósseis, José Bonaparte.
Nos anos seguintes, ele reuniu exemplares extraordinários e se tornou um dos mais célebres estudiosos de dinossauros da América do Sul. Trabalhando no Museu de Ciências Naturais de Buenos Aires, Bonaparte pôs em marcha um grande projeto: esquadrinhar o deserto árido da Patagônia e seu mundo desconhecido de dinossauros gigantescos. Um grupo de jovens estudantes, entre os quais se encontravam Jorge Calvo e Rodolfo Coria, decidiram acompanhá-lo e encontraram juntos os exemplares mais surpreendentes. Quando vim para o Museu de Buenos Aires e comecei a trabalhar com alunos como Coria e Calvo, que me acompanhavam em campo, fizemos uma série de descobertas notáveis em diferentes lugares da Patagônia, inclusive de Santa Cruz a Neuquén. Ao contrário dos irmãos Ameghino, Bonaparte e seus discípulos concentraram-se na busca por dinossauros. Eles se especializaram nos animais do período Cretáceo que viveram na Terra cerca de 100 milhões de anos atrás. Em 1985, às margens do Lago Pellegrini, José Bonaparte escavou o crânio praticamente completo de um terrível dinossauro carnívoro, o Abelisaurus comauensis. Bonaparte convidou um de seus discípulos, o paleontólogo Fernando Novas, para trabalhar na sua descrição. A descoberta do Abelisauro foi algo assim como a ponta do iceberg, mostrando que a América do Sul não era nada do que supunhamos ou do que se dizia com base nas descobertas feitas na América do Norte. Antes da descoberta do Abelisauro, não havia restos completos de dinossauros carnívoros conhecidos na América do Sul. Por isso, os paleontólogos supunham que a Patagônia havia sido povoada por carnívoros semelhantes aos tiranossauros do hemisfério norte. Mas o formato do crânio deste exemplar provou o contrário. Ele era consideravelmente mais curto que os do norte e pertencia, portanto, a uma linhagem diferente. O Abelisauro não era um tiranossauro. Ele não pertence à mesma linhagem dos carnívoros do norte. Essa foi a primeira grande surpresa, o que primeiro chamou a atenção. Os dinossauros que viveram aqui eram diferentes. O crânio do Abelisauro, com aproximadamente 80 centímetros de comprimento, era de um terrível predador enorme, dotado de dentes extremamente cortantes. As buscas de Bonaparte que vieram a seguir revelaram novos dinossauros carnívoros da Patagônia. E em La Amarga, ele escavou um herbívoro desconhecido de 9 metros de comprimento, dotado de vértebras cervicais enormes em forma de espinhos que serviam provavelmente de defesa contra o ataque dos dinossauros carnívoros. Bonaparte o chamou de Amargasaurus casaui e convidou o estudante de paleontologia Leonardo Salgado para fazer a sua descrição. O Amargasauro pertence à família dos dicraeossaurídeos, que até então eram conhecidos unicamente na África. São animais africanos do Jurássico Superior. Mas aqui tínhamos um Dicraeosaurus americano, patagônico e do Cretáceo inferior. O Amargasauro tinha o crânio com cerca de 60 centímetros de comprimento. Seus espinhos eram mais longos e bifurcados que os de seus pares africanos, indicando um desenvolvimento maior. Ele viveu durante o período Cretáceo e a idade aproximada do fóssil é de 130 milhões de anos. As semelhanças entre o Amargasauro e seus pares africanos confirmaram que as famílias tiveram uma origem comum. A história conhecida dos continentes unidos na era dos dinossauros implicava que os grupos dos dinossauros do sul tinham muito mais semelhanças entre si do que com as espécies do norte. Em 1984, e depois de 3 semanas de intenso trabalho na província de Chubut, Bonaparte descobriu o esqueleto de um dos dinossauros carnívoros mais estranhos já encontrados na América do Sul.
Ele foi chamado de Carnotaurus sastrei e sua idade foi estimada em 100 milhões de anos. Retiramos o Carnotauro, que estava articulado e completo, de uma forma incrível, com a impressão da pele em toda a parte inferior do esqueleto, ou seja, todas as vértebras articuladas. Após 3 semanas, chegamos ao crânio e o crânio nos revelou que ele tinha chifres. Chifres acima dos olhos. Braços ridiculamente pequenos, patas desenvolvidas como as da ema. Era algo assim como uma cabeça de touro no corpo de crocodilo, mas com as patas traseiras de uma ema. Era um ser quase mítico, o Carnotauro. Casi mítico, este Carnotaurus. A singularidade da forma do carnívoro levou Bonaparte a pensar que os dinossauros do hemisfério sul haviam se desenvolvido separadamente dos do norte. Isso possivelmente por causa da forma como os continentes estavam agrupados nesse período. América do Norte, Ásia e Europa formavam um supercontinente chamado Laurásia. Ele ficava separado pelo mar de Tétis de uma segunda massa continental chamada Gondwana, formada pela América do Sul, África, Austrália, Índia e Antártida. A teoria de Bonaparte provou que a separação continental entre Laurásia e Gondwana impediu o intercâmbio entre as faunas do norte e do sul, tornando possível o desenvolvimento de espécies únicas em cada um dos hemisférios. O motivo é que há 25 anos, o conhecimento sobre os dinossauros de Gondwana era mínimo e o material muito incompleto. Portanto, não se podia comparar. Depois, e posso dizer isto com orgulho, quando começamos a trabalhar de forma metódica no Mesozoico, apareceram esqueletos completos. E surgiu a hipótese de que a evolução percorreu caminhos distintos no hemisfério sul e no hemisfério norte. As contribuições de Bonaparte e seus discípulos continuaram gerando provas da diversidade de espécies na Patagônia e colaboraram com novas teorias para a paleontologia mundial. A identificação do Futaloncossaurus duqueyi em outubro de 2007 aparentemente não foi a última surpresa do Lago Barreales. Como parte da rotina de investigação, Calvo e sua equipe percorrem habitualmente as margens do lago em busca de novas descobertas. Estamos trabalhando também num sítio paleontológico que se chama Maná, localizado a 500 metros do centro paleontológico e da outra escavação, que é Futalonco. São os mesmos níveis em que estamos trabalhando na outra escavação, mas aqui a rocha é virgem, não está sendo explorada porque o lago sobe e desce muito rapidamente. Portanto, cada vez que o lago baixa, coletamos o material que está em melhor estado. Sempre fazemos esse trabalho exploratório porque todos os anos achamos novos materiais. Basta começar a caminhar para encontrar com certeza pedaços de fósseis. A probabilidade de encontrar um osso fóssil é de 100%. Isso, pinte a costela. Como? Sim, o material está todo espalhado. Bem, neste sítio encontramos mais material de um dinossauro que corresponderia a um herbívoro. É um dinossauro de pescoço longo do grupo dos saurópodes. Este material corresponde a uma costela bastante completa. É a zona da articulação com a vértebra, indicando que ele deveria ter de 25 a 30 metros de comprimento. A Patagônia é um grande jazigo de fósseis gigantescos. O maior saurópode do mundo encontrado na região é o argentinossauro.
Às margens do rio Limay, em 1989, foi necessário recorrer à equipe de escavação de uma empresa petrolífera para que José Bonaparte e Rodolfo Coria conseguissem retirar os restos de um animal enorme que eles batizaram de Argentinosaurus vinculensis. Os fósseis que estão aqui são uma sequência de vértebras dorsais. São as vértebras que compunham a parte lombar da coluna vertebral. Comparando o fêmur do argentinossauro com os de outros titanossauros, Coria e Bonaparte determinaram o tamanho deste exemplar. Eles revelaram à ciência que se tratava do maior herbívoro da América do Sul e provavelmente do mundo. Supõe-se que ele tenha povoado a Patagônia cerca de 100 milhões de anos atrás. Era um animal que tinha entre 35 e 40 metros de comprimento, medidos da ponta do focinho à extremidade da cauda, e uma altura aproximada de 12 metros no quadril. E, de acordo com as dimensões do fêmur, pesava entre 80 e 100 toneladas. A ciência não se preocupa com o tamanho dos exemplares. Mas é verdade que é interessante que tenham existido animais tão gigantescos há 100, 90, 80 milhões de anos e que essas dimensões não se repetiram na evolução biológica. Novas descobertas continuaram acontecendo na Patagônia Argentina após a escavação do argentinossauro. O território austral voltou a surpreender o mundo com novos descobrimentos de dinossauros gigantescos. O Bronx, em Nova York, é uma área agitada. Neste território ocupado por gigantescos ossos fósseis, é possível encontrar restos ainda desconhecidos. São sinais da passagem dos dinossauros milhões de anos atrás. No início da década de 90, depois de acompanharem Bonaparte durante quase 10 anos, seus discípulos decidiram empreender suas próprias expedições. As importantes descobertas desta geração de paleontólogos transformaram definitivamente a maneira como imaginávamos os dinossauros. Para Fernando Novas, o início desta nova etapa foi surpreendente. Num despenhadeiro de Sierra Portezuelo, uns poucos ossos arredondados chamaram sua atenção e a do técnico Pablo Huerta. Eles começaram a escavar. Quase uma hora depois, surgiu das pedras um osso estranho com cerca de 30 centímetros de comprimento. Enquanto Pablo ia limpando com o pincel e passando vários tipos de cola no material que estava surgindo, comecei a andar em volta daquele osso. E quando parei na posição correta, me dei conta de que era uma garra enorme, como uma lâmina de cimitarra que pertencia ao pé de um dinossauro carnívoro. Quando percebi do que se tratava, disse ao Pablo, isto é uma garra de um carnívoro gigantesco. Começamos a pular e chorar de alegria. Havíamos encontrado um novo dinossauro que depois batizei de Megaraptor namuaik, que é o maior velociraptor do mundo. O predador de 7 metros de comprimento confirmava que sobre a Patagônia haviam caminhado não apenas herbívoros enormes, mas também carnívoros. A garra do Megaraptor, 6 vezes maior que a de um Velociraptor comum, permitiu a Fernando Novas compará-lo com esta espécie e chegar assim a imaginar o aspecto do dinossauro. Esta é provavelmente a aparência que este animal teria quando viveu na Patagônia há aproximadamente 90 milhões de anos.
Nas escavações que Jorge Calvo dirige, surgiram nos últimos tempos descobertas que complementam as investigações de Fernando Novas. Esta é uma das garras da pata dianteira. Ela tem cerca de 40 centímetros de comprimento e a pata inteira teria em torno de 70 centímetros de comprimento. O Megaraptor foi descrito em 1997 pelo paleontólogo Novas, que encontrou umas poucas peças, entre elas a garra. Mas ele supôs que a garra pertencia à pata traseira, como a do Velociraptor. Nesta escavação do Futalonco, encontramos a pata articulada com a mesma garra que Fernando Novas encontrou. Esta descoberta indica uma forma de ataque diferente. Ele não saltava e cravava as garras das patas traseiras, mas sim das patas dianteiras que usava para matar as presas. Além disso, quanto à classificação filogenética, ele havia sido considerado parente próximo de um grupo chamado Coelurosaurus e agora está mais relacionado aos Carcharodontossauros. Uma garra, um fêmur ou o crânio de um esqueleto enorme podem ser suficientes para transformar a imagem que fazemos de toda uma espécie de dinossauros e de sua vida em nosso planeta. Um osso estranho de tamanho considerável chamou a atenção de um lugarejo a poucos quilômetros da represa de El Chocón. Rodolfo Coria e Leonardo Salgado foram ao local assim que souberam da notícia. O que a princípio parecia um saurópode por causa das grandes dimensões dos ossos, acabou sendo uma tíbia de terópode. Àquela altura, já havíamos percebido que se tratava realmente de um terópode de grande porte. Grande parte do esqueleto de terópode, um dinossauro carnívoro, foi recuperada na escavação. Após uma avaliação rápida das dimensões dos ossos, Coria e Salgado perceberam que se tratava do maior carnívoro descoberto até agora no mundo. Ele foi batizado como Giganotosaurus caroline. Os dentes deste animal se caracterizam por serem bastante estreitos nesse sentido. A anatomia dos dentes do giganotossauro tem características que correspondem às de uma família que se chama Carcharodontosaurideus. Os dentes têm cortes laterais que são condizentes com as bordas cerradas dos dentes de dinossauros carnívoros. E alguns dizem que estas marcas servem para a drenagem do sangue da presa. Quando o predador morde, o sangue escorre por estes sulcos e desce pela garganta. Grietas ou surcos e drena hacia dentro das fauces do animal. O giganotossauro tem a peculiaridade de ser um exemplar de uma espécie de grande porte muito importante. Sua descoberta não só confirmou a presença de enormes dinossauros carnívoros na América do Sul, como também o exemplar descoberto superava em tamanho os maiores exemplares de Tiranossauro Rex já encontrados. Os exemplares de Tiranossauro Rex mais grandes que se haviam registrado nesse momento. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente pelos centros paleontológicos do mundo. O novo dinossauro causou comoção. O Giganotossauro, o lagarto gigante do sul, era maior que o maior Tiranossauro Rex já encontrado, pesando entre 5 e 6 toneladas, mais que 2 elefantes africanos. Outros habitantes gigantescos da Patagônia Cretácea seriam descobertos, continuando a revelar os mistérios de sua época. Agora eles viajam em naves recuperáveis, com mais tripulantes. Escavações paleontológicas na Patagônia surpreendem a ciência pela quantidade e pelo estado de conservação dos fósseis. Em fevereiro de 2000, no Lago Barreale, Jorge Calvo e sua equipe encontraram uma peça que foi fundamental no nascimento do Projeto Dino. Após anos de estudos, sua classificação novamente revolucionou o mundo da paleontologia. Era a descoberta de um novo dinossauro herbívoro, um dos maiores do mundo.
o Futaloncossaurus do Key. Entre as descobertas que registramos neste sítio, a mais importante pelo seu volume foi a de um herbívoro gigante, o Futaloncossaurus. Entre os dinossauros saurópodes herbívoros, é o exemplar mais completo do mundo. Em geral, um dinossauro grande acaba sendo destruído rapidamente pelos agentes atmosféricos ou por comedores de carniça. Tanto que do maior herbívoro que já existiu, o argentinossauro, temos apenas 10% do esqueleto. Mas aqui temos 70% do esqueleto do animal preservado, e acreditamos que ainda há mais enterrado. O que estamos vendo aqui é a coluna, a espinha dorsal do Futaloncossaurus do Key. Nesta posição, temos uma visão ventral, ou seja, de onde estariam as vísceras do animal que ocupariam toda esta área. O que observamos é a sequência de vértebras dorsais e o final do que seriam as primeiras vértebras cervicais. Todos os arcos neurais estão de cabeça para baixo. Esta seção da coluna vertebral nos dá informações, além do comprimento que o animal teria, também da sua largura. Porque temos articuladas também todas as costelas, que mostram o quanto ele era volumoso. O que temos aqui é o quadril do Futaloncossaurus do Key. Pelo osso íleo, podemos ver a largura do animal e teríamos de acrescentar ainda os músculos para ter uma ideia das suas ancas. Ele teria aproximadamente 3,5 metros de largura. A largura dos ossos que temos aqui é de cerca de 2,5 metros. A partir da marca desgastada de um dente de um carnívoro ou de algumas vértebras de um saurópode, esta região nos permite imaginar hoje como viveram esses gigantes na Patagônia há milhões de anos. 90 milhões de anos atrás, esta paisagem era completamente diferente do deserto que existe atualmente. Era um relevo plano, uma planície atravessada por um rio cheio de curvas. O clima era úmido, com muita chuva. A região era coberta por bosques de plantas com flores e tinha uma fauna exuberante de dinossauros e répteis. Imagina um enorme dinossauro descansando de olhos fechados, esquentando-se ao sol, esperando sentir fome novamente para sair e caçar. Animais doentes, crias ou animais mortos e enormes grupos de dinossauros saurópodes, como o argentinossauro, se alimentando da copa das araucárias. As extraordinárias contribuições de uma nova geração de paleontólogos como Calvo, Coria, Novas e Salgado nos proporcionam hoje um quadro mais completo sobre a vida dos dinossauros. Mas nesta região habitada por animais gigantescos, ainda há áreas enormes para explorar. E vem aí mais uma geração de paleontólogos. Desde a descoberta do primeiro megatério, o trabalho contínuo dos paleontólogos que se aventuraram por este território transformou a Patagônia num dos centros mais importantes da paleontologia mundial. Mas há ainda muito por fazer, e eles acreditam que as próximas descobertas podem mudar totalmente o que hoje sabemos sobre os dinossauros e como os imaginamos. De 20 anos para cá, triplicou a quantidade de gêneros de dinossauros conhecidos na América do Sul. E isso faz com que cada descoberta na Patagônia seja uma contribuição importante para o conhecimento global da história dos dinossauros.
De modo algum sabemos tudo sobre o assunto. Eu diria que estamos ainda na etapa inicial, porque os fósseis que serão encontrados na Patagônia nos próximos 50 anos provavelmente colocarão de cabeça para baixo todo o conhecimento que temos atualmente. Hoje temos mais conhecimento sobre os sítios onde vamos trabalhar, temos perspectiva para 50 anos de trabalho, se é que não encontraremos mais nada. O problema é que todos os dias encontramos coisas novas, novos sítios, ou seja, há trabalho para centenas de paleontólogos e para muitos anos. Versão brasileira, DPN Santos.